Bom dia. Então, hoje vamos continuar conversando sobre o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal através da sua competência recursal, ou seja, o processo começa em outros tribunais ou até no juízo de primeiro grau e chega ao Supremo Tribunal Federal através de recurso, de maneira especial, no nosso caso, através do recurso extraordinário que nós já verificamos na aula anterior. Bem, então, para que o recurso extraordinário seja conhecido lá no Supremo Tribunal Federal, além daquelas hipóteses que nós já vimos na aula anterior, previstas na Constituição, há necessidade de, preliminarmente, o Supremo Tribunal Federal reconhecer o que se convencionou chamar de repercussão geral. Repercussão geral vai significar que aquele tema não interessa só aquele recorrente. Aquele tema tem um interesse mais amplo. Isso é uma forma de se copiar de maneira indireta aquilo que consta na Suprema Corte dos Estados Unidos. Já falei no nosso bate-papo da aula anterior que na Suprema Corte lá dos Estados Unidos, eles escolhem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, escolhem aquilo que eles irão julgar. Então não é qualquer caso, qualquer recurso que eles interponham lá, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte recebe, em média, 2.000, 3.000 casos por ano para julgar. Só que ela acaba julgando 80 a 90 casos, ou seja, aqueles casos que ela realmente acha importante, não é? Aqui no Brasil, a Suprema Corte julga milhares e milhares e milhares de casos. E para colocar um certo limite a esse acesso ao Supremo Tribunal Federal, é que criou-se esse Instituto da Repercussão Geral. Então, só relembrando, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal através de recurso extraordinário, aquelas hipóteses previstas lá no artigo 102 da Constituição, inciso 3º, ou seja, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, mas essa única é sempre julgado por um tribunal inferior ao Supremo Tribunal Federal, né, para que o assunto chegue lá através de recurso extraordinário. Então, quando a decisão do tribunal inferior contrariar dispositivo dessa Constituição. Então, o tribunal lá, o STJ ou o Tribunal do Paraná, tem uma decisão que contraria os princípios ou as regras da Constituição. Contra essa decisão, cabe o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal fazer esse controle, no caso concreto, não no caso
em que está sendo julgada a lei. Não, está sendo julgado um caso concreto em que, incidentalmente, foi reconhecido ou um caso concreto em que julgou-se de forma contrária à Constituição, ou, incidentalmente, naquele caso concreto, declarou-se também a inconstitucionalidade de um tratado ou lei federal, e então vai ser encaminhado este processo ao Supremo Tribunal Federal para que ele examine se o Tribunal Estadual ou o Superior Tribunal de Justiça julgou corretamente. Se julgou contra a Constituição, cabe recurso extraordinário. Se julgou inconstitucional uma lei federal aqui, ou um tratado, também será reexaminada a questão lá pelo Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário e sempre frente a um caso concreto. Porém, para que o Supremo conheça, apesar de ser um caso concreto, referir-se só à pessoa A, B ou C, João, Maria, Pedro, José, há necessidade de, preliminarmente, se demonstrar a repercussão geral, ou seja, que aquele caso não interessa só ao recorrente, a João, Maria, Pedro, Augusto, etc., mas interessa a uma quantidade enorme de pessoas. Nós tivemos, eu lembro, um caso que eu trabalhei, onde se discutia se a agravante da reincidência tinha sido ou não recepcionada pela Constituição de 1988. Bem, daí essa questão foi uma pessoa que levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, questionando se essa agravante da reincidência não tinha sido ou não revogada pela Constituição de 88. Aí foi reconhecida a repercussão geral, porque se o Supremo reconhecesse que a reincidência não tinha sido recepcionada, isso não interessaria só aquele réu, mas assim a uma quantidade enorme de pessoas, uma quantidade enorme de réus, em relação estava sendo aplicada aquela agravante da reincidência. Então, esse é um exemplo. Não interessava só aquela pessoa, mas sim interessava uma infinidade de pessoas, não só no presente, como também para o futuro. Isso é um tipo de exemplo de repercussão geral. Bem, existem, logicamente, novas hipóteses em que pode-se chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas sempre analisando o aspecto da constitucionalidade ou não daquele julgamento. Vai falar lá na linha C do inciso 3º que nós estamos lendo, julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face dessa Constituição. Então, vamos dizer, julgar válido um ato, julgar válido um artigo da Constituição Estadual, por exemplo, da Constituição do Estado do Paraná. Mas esse artigo da Constituição do Estado do Paraná está sendo discutido se é constitucional ou não frente à Constituição Federal, porque nós sabemos que os estados podem ter a sua própria Constituição, podem ter as suas próprias leis, mas tem que haver uma simetria com a Constituição Federal, ou seja,
o Estado pode ter a sua própria Constituição, desde que a sua Constituição ou a Constituição estadual não contrarie os princípios da Constituição Federal. Se a Constituição estadual contrariar os princípios da Constituição Federal, nós dizemos que aí foi ferido o princípio da simetria e, portanto, será considerado inconstitucional aquele dispositivo da Constituição estadual que contrariar os princípios da Constituição Federal. Então, também tem essa parte que pode-se chegar ao Supremo Tribunal Federal através de recurso extraordinário. E tem a parte final, que vai dizer respeito ao conflito entre uma lei local, ou seja, uma lei estadual, lá, no conflito entre uma lei estadual e uma lei federal. Não significa dizer que a lei federal seja superior à lei estadual. Não. Aí é uma questão de competência. É a Constituição Federal que diz o que é da competência da União em termos de lei e o que é da competência dos estados em termos de lei. Repito, não há uma hierarquia entre a lei federal e a lei estadual. Não há uma hierarquia. Não significa dizer que uma lei federal vale mais do que uma lei estadual. Não. Significa dizer que a Constituição, ela vai dizer quem tem competência para fazer aquela lei, se é o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa. Nós estudamos isso quando nós falávamos do controle de constitucionalidade orgânica, ou seja, qual é o órgão legislativo competente. Portanto, quando houver essa questão onde se discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade orgânica de determinada lei, isso também pode ser objeto de recurso extraordinário, não é? Ao Supremo Tribunal Federal. Bem, então, só recordando as hipóteses do recurso extraordinário, em que o Supremo Tribunal Federal faz o controle de constitucionalidade na sua competência recursal, estão lá enumerados no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. E lá mesmo na Constituição Federal, no parágrafo 3º, vai se dizer que no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Ou seja, a recusa precisa, no mínimo, da votação de 8 votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tendo esses 8 votos, deve ser aceito para julgar. Não que vai se dizer que a pessoa tem razão, não. Que é possível o Supremo Tribunal Federal examinar aquela questão. Bem, e ele fala, a Constituição daí fala nos termos da lei. E daí nós vamos buscar as regras para a repercussão geral lá no artigo 1035 do Código de Processo Civil, que vai nos dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não vai tomar conhecimento do recurso, não é que está julgando contra ou a favor do réu. Não. Ele não conhece. Ele diz: esse caso não será julgado.
Isso que é não conhecer. Então, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Então ele vai analisar esses aspectos. Aqui há uma relevante questão de natureza econômica. Então vamos lá. Aqueles discussões dos planos de governo que geraram lá muitas defasagens no dinheiro das pessoas, aqueles planos econômicos que atingiram milhares, se não milhões de pessoas. Bem, então, aí é um aspecto econômico. Aspecto político, relativamente a questões de elegibilidade ou questões aí de natureza também partidária, questões de natureza social, com repercussão geral, ou jurídico. E aí fica bem claro o que é a repercussão geral, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, ou seja, ultrapasse o interesse daquele que recorreu, do João, do Pedro, da Maria. Tem que ser algo que interesse a milhares de pessoas, não só aquela pessoa que está recorrendo. Isso que significa haver repercussão geral. Então, antes de analisar se o recurso está correto ou não, vai se verificar se há realmente uma repercussão geral. Reconhecida a repercussão geral, aí sim o Supremo Tribunal irá julgar se a pessoa tem razão ou se não tem razão. O parágrafo 2º, ele vai dizer: o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. É o Supremo Tribunal Federal, portanto, que vai dizer se há ou não essa repercussão geral, se foi demonstrada ou não. Mas o parágrafo 3º, ele já vai prever as hipóteses em que há repercussão geral, porque não precisa muito trabalho do recorrente para demonstrar a repercussão geral. Então, o parágrafo 3º vai dizer: haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o acordo que vai ser recorrido que está sendo impugnado através de recurso extraordinário, contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, haverá aí uma repercussão geral. Não precisa o recorrente demonstrar grande coisa para fins de que o Supremo conheça e julgue o seu recurso. Basta ele dizer, nesse caso, olha, o acordo do Tribunal do Paraná, o acordo do Tribunal de São Paulo, contrariou súmula do Supremo Tribunal Federal, ou a sua jurisprudência dominante. Jurisprudência dominante é aqueles julgamentos repetitivos, não é? Tem 1, 2, 3, 4, 5 julgamentos do Supremo Tribunal Federal em relação àquele caso. Às vezes há só um julgamento
E aí não é uma jurisprudência dominante, é uma jurisprudência, mas não podemos dizer que há uma jurisprudência dominante. Então, quando houver, por exemplo, só um recurso, precisa ainda que haja a demonstração explícita da repercussão geral. Mas, quando se contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, basta dizer qual é essa súmula e qual é a jurisprudência dominante para que fique já demonstrada a repercussão geral. Muito bem. Que tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos, ou seja, impugnar acórdão que tenha sido proferido em julgamento em casos repetitivos. Nós sabemos, vou estudar em processo civil, que existem aqueles julgamentos de milhares de casos, e um só julgamento alcança milhares de casos, dezenas de milhares de casos. Então, a gente está dizendo que, nesses casos, há um julgamento relativo a casos repetitivos. Daí, se há julgamento em casos repetitivos, que alcança dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, é natural que também, nesse aspecto, já se constate a existência de repercussão geral, até em razão destes julgamentos de casos repetitivos. E vai também dizer que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de lei tratada ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Ou seja, reconheceu-se a inconstitucionalidade de lei ou tratado, não é? Através da aplicação do artigo 97 da Constituição, que nós já estudamos, que trata do princípio da reserva de plenário, em que, na reserva de plenário, o tribunal vai declarar a inconstitucionalidade por maioria absoluta dos seus membros. Então, nessas hipóteses aqui, dos parágrafos 1º, 2º, nas hipóteses do parágrafo 3º, incisos 1, 2 e 3, já de antemão fica demonstrada a repercussão geral. Se o recurso extraordinário se encaixar em qualquer desses três, não haverá grande dificuldade para o recorrente demonstrar a repercussão geral. Se não estiver em uma dessas três hipóteses, aí sim haverá maior trabalho do recorrente para demonstrar que aquela questão não interessa apenas a ele próprio, que aquela questão interessa a inúmeras outras pessoas, não é? E isso, repito, quer no aspecto econômico, quer no aspecto político, quer no aspecto social ou quer no aspecto jurídico. Notem que não é só o aspecto jurídico que vale aqui. Existem vários outros temas que podem ser objeto de recurso extraordinário e com a demonstração da repercussão geral. Bem, se o Supremo não reconhecer a repercussão geral, o recurso não será julgado, não é? Se ele acabar reconhecendo a repercussão geral, aí sim será
será o recurso extraordinário daí apreciado pelo Supremo Tribunal para dizer se o recorrente tem ou não tem razão. Aí nós temos outro aspecto interessante para analisar: os efeitos da declaração de inconstitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário. O artigo 52, veja, esse é um caso bem complexo. O artigo 52 da Constituição, no inciso 10, vai dizer assim: compete ao Supremo Tribunal, compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Bem, esse inciso 10, ele se aplica pela Constituição ao controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, pelo controle de constitucionalidade no caso concreto, ou seja, no difuso. Esse artigo vai dizer: se o Supremo Tribunal Federal está declarando a inconstitucionalidade de determinada lei, no caso concreto, e aí a coisa julgada é inter partes, para que essa decisão tenha efeito de coisa julgada erga omnes, há necessidade do Congresso Nacional, do Senado Federal, baixar uma resolução suspendendo a execução daquela lei que foi considerada inconstitucional. Então, se o Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade de uma lei pelo sistema concentrado, aquela decisão já tem eficácia erga omnes. Se julga no controle difuso, a eficácia daquela decisão terá será inter partes, que é um absurdo. É a mesma lei que está sendo julgada, é o mesmo órgão que está sendo julgando, que é o Supremo Tribunal Federal, e num caso, porque o processo tem uma capa azul, é uma DIN, tem eficácia erga omnes. No outro caso, como por exemplo, processo em capa verde, e quem está recorrendo é só o José da Silva, daí tem eficácia só inter partes. Para dar eficácia erga omnes a essa decisão, precisa a atuação do Senado Federal. E nunca há essa resolução do Senado Federal. Houve em um ou dois casos, mas nunca acontece. Então, se ela não acontece, aquela decisão continuará tendo eficácia apenas inter partes. Bem, mas agora, com essa questão
da necessidade da repercussão geral nos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos casos concretos no controle de constitucionalidade pelo método difuso, não tem cabimento ainda eu continuar considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário como tendo eficácia apenas inter partes, porque para que o Supremo julgue aquilo, há necessidade de demonstrar repercussão geral. E se há repercussão geral, qual é o sentido de haver um julgamento do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, em que foi demonstrada a repercussão geral, porque tem que ter sido demonstrada a repercussão geral? Qual é o cabimento de dar-se a essa decisão apenas uma eficácia inter partes e não erga omnes? Bem, como devemos ou não interpretar esse artigo 52, do inciso 10, e se é o caso ou não da mutação inconstitucional nesse sentido, nós iremos bater um papo na nossa próxima aula.